Beleza, pessoal? E aí, como é que estamos? Vamos aí então começar aí mais uma aula, né? Desse nosso maravilhoso mundo de TI, tecnologia da informação. E a aula de hoje é na disciplina de técnicas de programação. Eu sou o professor Antônio César e vamos começar então com a disciplina de técnicas de programação. Muito bem. Bom, como o próprio nome já está falando, essa disciplina de técnicas de programação vai passar aí algumas técnicas, né, para otimizar aí seus códigos, seus algoritmos, ok? E aí vai melhorando assim a performance aí, né, de funcionamento, né? Além disso, né, além de colocar algumas técnicas para melhorar um pouco a performance, vamos também ver algumas técnicas para deixar o código um pouco mais, vamos dizer assim, elegante, né? Só que um elegante tecnicamente falando, ok? Muito bem. E, é claro, né? Como é que a gente pode falar de técnicas de programação sem falar de uma linguagem, tá? Então, cada professor gosta aí de uma determinada linguagem, tá? Eu vou utilizar, então, como linguagem base, né, para demonstrar aí as técnicas de programação, a linguagem Java. Beleza, pessoal? Por quê? Bom, o Java, você pode conseguir ele facilmente lá no site da Oracle, tá? Pode baixar ele gratuitamente, inclusive, ok? E além disso, permite aí uma das linguagens mais poderosas, mais utilizadas hoje em dia, tá? E a princípio nós vamos começar a programar com o Java, né? Através do DOS mesmo, né? Através de linha de comando, ok? Posteriormente nós utilizaremos uma plataforma de programação para Java, né? Conhecida aí como Eclipse, tá? O próprio Eclipse, né, tem a versão gratuita, né, que é a versão que a gente vai utilizar, tá? Então, quando chegar a época, quando for o caso, aí eu volto a falar sobre o Eclipse, ok? E aí nós chegaremos a utilizar aí um pouquinho desta ferramenta, beleza? Muito bem. Então, nessa primeira parte de técnicas de programação, vamos ver aqui um pouquinho do histórico do Java, para que serve o Java, algumas características, utilização, né? Onde obter o Java, essas coisinhas, tá? A respeito. Vamos conhecer um pouquinho, então, do Java. Beleza, gente? Vamos lá? Muito bem. Então, vamos lá. Histórico do Java. Como é que o Java surgiu? Vamos lá. Ao contrário do que alguns podem até pensar, né, gente? O Java não é uma linguagem assim tão moderna, tão, vamos dizer assim, jovem, né? Não é uma linguagem recente, né? E apesar disso, é uma linguagem moderna, né? Então o Java já tem uma certa idade, olha só aí, já tem aí um pouquinho mais de 30 anos, ok? Levando-se em consideração as primeiras versões do Java, que ainda não se chamava Java, tá? Então, olha só, o Java foi desenvolvido por uma mega empresa, uma grande empresa, a Sun Microsystem, né? Hoje em dia não existe mais a Sun, ok? Através de um projeto chamado The Green Project, ok? Esse projeto visava criar aí uma linguagem ou um recurso, né, que para poder utilizar de uma forma mais prática, né, a princípio em dispositivos domésticos, né? Nessa época a televisão estava muito no auge, né? Claro, né? Cada vez mais
mas eles queriam deixar a utilização mais prática, tá? Então eles queriam fazer um projeto assim que pudesse utilizar mais nos dispositivos caseiros, né? Esse projeto foi iniciado por Patrick Norton, Mike Sheridan e James Gosling. Olha só, em 1991, hein? Tá? Sun Microsystem. A Sun, como eu falei, né, não existe mais hoje, tá? A Microsystem não existe mais hoje. Quem absorveu, vamos dizer assim, a Sun, né, foi a poderosa Oracle. Okay? Então, hoje, a Oracle é que detém aí todos os direitos do que a Sun produziu, incluindo o Java. Beleza? Bom, depois, né, ano seguinte, no verão de 1992, foi gerada a primeira demonstração do projeto. Pessoal, então eles criaram um tipo de um programinha, né, um aplicativozinho, vamos dizer assim, né, que eles chamaram de controle remoto, que ainda oferecia uma interface sensível ao toque. Olha só, pessoal, que legal, hein? Em 1992, né, bem antes aí do surgimento do celular smartphone, né? Bom, 92 já existia o celular, né? Tava começando aí as unidades móveis celulares, né? Só que ainda era aquele tijolão, né? Aquelas coisas bem antiquadas, né? Ainda era os celulares analógicos, né? Não eram os digitais, ok? Então, nessa época, esse projeto, né? Esse aplicativozinho que eles criaram a partir desse projeto, já tinha essa capacidade, né? Deixou aí o controle remoto mais inteligente, vamos dizer assim, né? E já sensível ao toque, né? Aí depois, aliás, este handheld, né, esse aplicativozinho, foi batizado de Star 7, tá? Essa estrelinha que tem antes do 7 aí, né, que é um asterisco, tá? Mas na verdade eles colocaram o nome de Star, ok? Então Star 7 foi o nome do primeiro aplicativozinho utilizando aí o pai do Java, né? Ok? E tinha capacidade de controlar uma grande variedade de dispositivos de uso doméstico, tá? Então, como vocês viram, a princípio eles colocaram essas funcionalidades de controle remoto, mas depois fizeram aplicação em outros dispositivos. Por exemplo, um micro-ondas, né? O micro-ondas ficou um pouquinho mais inteligente, né, com o uso desse aplicativo, tá? Muito bem. E a linguagem utilizada nesse projeto, a princípio foi chamado de Oak, né? Por que Oak? Bom, lá na janela do senhor James Gosling, né, tinham vários carvalhos, né? Era um prédio de mais ou menos 4 andares, né, por aí, e só que da janela dele dava para ver uma área com um monte de carvalhos, ok? Então, ele estava meio sem inspiração, né? Assim, não era muito criativo, né? Criou uma linguagem dessa, mas não tinha muita criatividade para nomes, né? Então, ele olhou lá para a janela, né? Pensando que nome que eu vou dar para essa linguagem, né? Pensou lá vários nomes. Aí ele olhou para a janela, olhou lá o cavalo lá que ele gostava muito. E ele falou: vou batizar com o nome de Oak. Essa vai ser o nome desta linguagem, tá? Só que não durou muito, né? Por quê? Em 23 de maio de 1995, John Gage, que era o diretor da Sun Microsystem, e Mark Anderson, um executivo da Netscape, anunciaram o lançamento da plataforma Java, disponibilizando aí o seu JDK. Okay? O que é o JDK, pessoal? É o Java Development Kit. Okay? E pela API Java. Tá? Pela API Java. O que é a API? Também uma sigla, né? Application Programming
Interface, ok? Então, o diretor da Sun e o diretor da Netscape então anunciaram formalmente, né, comercialmente, o Java, né, e a partir daí o Java só vem crescendo. É claro que neste ano o Java não fez todo aquele estardalhaço, aquele sucesso, né, lançou, mas ele ficou meio assim, vamos dizer, obscuro por um tempo, né, ok? Para quem está se perguntando aí sobre a Netscape, pessoal, quem está se perguntando sobre a Netscape, antes da poderosa Google, né, Netscape era um dos buscadores da internet mais populares, né? Eu mesmo utilizei muito o Netscape, ok? E depois, né, Netscape acabou não se atualizando, não acompanhando aí, né, a evolução, e o Google veio e dominou o mercado, né, de buscadores na internet, e aí, bom, aí a Google acabou investindo em várias outras áreas, né? Muito bem. Então, como eu estava dizendo, o Java não fez todo aquele sucesso, né, logo e foi lançado, né? E aí teve uma utilização, vamos dizer assim, razoavelmente humilde, né, com as aplicações que ele poderia fazer. Sabe, quando o Java começou a ser visto como uma grande aliada da programação, né, principalmente programação para a internet e tudo mais, quando foi criado aí o tal do www, né? Porque até mais ou menos essa época ainda não existia o www da internet, né? A internet ainda não era ainda baseada no protocolo HTTP, né? Era baseado no protocolo chamado FTP, tá? Depois vejo aí nas outras aulas, né, sobre esses protocolos, né? O FTP é o File Transfer Protocol, que foi dos primeiros protocolos a ser utilizados na internet, tá? Depois eles substituíram pelo HTTP, né? Hypertext Transfer Protocol, não é isso? O HTTP, tá? E aí, com esse protocolo de hipertexto, né? Eles criaram aí então o www, né? O World Wide Web, ok? E com isso, pessoal, eles necessitavam de algum recurso para que uma aplicação que fosse desenvolvida num determinado dispositivo pudesse rodar em qualquer outro dispositivo, né? Porque esse é o intuito da internet, né? Você poder rodar em qualquer dispositivo, né? E não precisar ficar criando um aplicativo para cada dispositivo, certo? Então o Java, pessoal, o Java veio assim com uma mão na luva, né? Porque o Java tinha exatamente isso, né? Ele tinha essa propriedade de ser multiplataforma. Você poderia criar, por exemplo, um aplicativo no Windows e ele rodaria, por exemplo, no Linux, tá? Ou no Apple, então poderia rodar em qualquer plataforma. Então a partir daí o Java cresceu exponencialmente, tá, pessoal? Foi assim uma coisa de louco. E até hoje, né, o Java é muito utilizado, né, mesmo depois de tanto tempo. Bom, vamos ver então algumas características do Java, né? Vamos ver algumas características do Java, né? O que faz o Java ser o Java? Vamos lá. Primeira coisa, simplicidade, tá? Uma vez entendidos os conceitos de orientação ao objeto, a codificação para Java fica bem fácil por atender aos seus requisitos. Bom, hoje em dia, pessoal, entender esse conceito não é assim tão complicado, né? Porque o pessoal de TI hoje já nasce nesta época, nesse mundo de orientação ao objeto, né? Por exemplo, vocês, né, ou pelo menos a maioria do que estão vendo essa aula, com certeza nunca viu uma plataforma, um sistema operacional diferente do Windows, né? Sempre mexeu no computador com Windows, ou sempre mexeu no celular com Android ou com
um Apple, né, com iOS, ok? Então, tanto o Windows quanto o Linux, o iOS, o Android, eles são sistemas operacionais totalmente baseados em manipulação de objetos. Tá? Você tem lá as janelas, você tem os botões e você tem uma outra série de coisas, né, que são, na verdade, manipulação de objetos. Tá? Então, vocês já nasceram nessa época, né? Então, fica fácil de entender. Né? É diferente de mim, por exemplo, né, que eu nasci numa época que não era orientação a objeto, né? Então eu tive que fazer uma transição, e confesso até que uma transição um pouco traumática, né, para essa filosofia de programação chamada orientação a objeto. Tá? Mas uma vez entendido esse conceito, né, entender o Java não fica tão complicado. Tá? Outra coisa é que ele possui estados. O que é isso? É a forma como o objeto encontra-se em um determinado momento. Tá? Então, ele pode estar fechado, pode estar aberto, pode estar passando o cursor por cima, pode estar clicando. Né? Então, são vários estados que um objeto pode propor. Então, o Java ele possui esses estados. Outra coisa são comportamentos, tá? Que é a coleção de operações para uma classe em particular. Tá? E essas classes estão relacionadas aos seus estados. Tá? Outra característica, o Java é interpretado. Olha que maravilha! Muito bom! O código do Java é passado para o compilador que gera um tar de bytecode. Eita, já começando com os nomes difíceis, hein? O que é esse tal de bytecode, pessoal? Nós vamos falar daqui a pouco sobre o que é isso, tá? Mas, assim, de uma forma mais, vamos dizer, genérica, né? Você escreve o código-fonte do seu Java, né? Você tem um texto, tá? Você tem um texto, você vai escrevendo esse texto, é claro que obedecendo aí todas as normas, as regras, a nomenclatura, né? A sintaxe do Java, né? Então você escreve esse código e aí você salva esse código, tá? E aí passa por esse tal de compilador, ok? O que faz o compilador, gente? Ele verifica se o que você digitou obedece rigorosamente a sintaxe do Java, né? As particularidades do Java. Se está tudo certinho, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse código e vai passar todo para uma forma que o computador entenda. Porque enquanto você está gerando o código, né, o texto do código é uma forma que nós, os humanos, entendemos. Mas o computador não entende isso, né? Então, o compilador tem essa missão, né, de passar esse código de uma forma que o computador entenda. Isto é, uma forma binária. Tá? E agregando também a esse código tudo o que é necessário para que esse código seja executado independente da plataforma que você está utilizando. Ok? Então, isso é que é o tal do bytecode, tá? Ou um código binário, ou um código que está agora totalmente na forma de bytes, né? Bits e bytes. Muito bem. Então, isso aqui, pessoal, deixa o Java mais prático, tá? Outra coisa, Java Virtual Machine, JVM, eita, isso aqui é uma das maiores vantagens do Java, tá? A máquina virtual do Java é um programa no qual todos os códigos Java são executados. A portabilidade dessa linguagem vem do fato de que cada plataforma possui sua própria JVM, que interpreta os bytecodes. Então, olha só, pessoal, que ideia fantástica essa equipe teve, né? Comandado aí pelo James Gosling. Ok? Então, o que foi? Criar uma máquina virtual, tá? Criar aí o JVM. Então, gente, você pode programar
o Java utilizando Windows, ok? Aí você vai compilar esse código Java em Windows e vai gerar o bytecode em Windows. Muito bem. Depois, para rodar esse programa em Windows, você vai usar um JVM. Você vai usar o JVM do Windows, tá? Você entra lá no site lá da Oracle, tá? Você vai baixar, tá? O JVM, tá? Do Windows. Se vocês tiverem curiosidade, vocês entrarem lá naquele arquivos de programa, pessoal, todos, se não, no mínimo, a maioria vai ter lá no arquivos de programa, né? Naquela pasta arquivo de programas, você vai ter uma pasta chamada Java, tá? Você vai ter uma pasta chamada Java. Se você não tiver instalado o JDK, se você não tiver instalado o JDK, tá? O Java Development Kit, se você não tiver instalado isso aqui, então você só vai ter uma pasta dentro da pasta Java, tá? Que é uma pasta chamado JRE, ok? Uma pasta chamada JRE. Esta pasta JRE é o que é o tal do JVM, ok? O que é o JRE, pessoal? O JRE é o Java Runtime Environment, tá? Java Runtime Environment. Esse aqui é o tal do Java Virtual Machine, tá? Então, lá dentro da pasta lá, você vai ter lá o seu JRE, que serve para executar todos os códigos Java para o seu Windows, tá? Tá. Mas, e se eu estou com o meu Apple, né? Estou lá com o meu macOS, ok? Então, se você entrou na internet e tal, e vai executar um programa baseado em Java, então esse programa, antes de executar, ele vai verificar se você tem o JVM para o macOS. Se não tiver, então ele vai pedir para instalar. Tá? Então, com certeza, então vai ter um JRE para o macOS ou para o Linux, tá? Então, dessa forma, você vai ter vamos dizer assim, um intermediário, né? Você tem o código Java, tá? Você tem o código Java. Esse código Java vai passar por esse intermediário aqui, que é o seu JVM, tá? Que vai interpretar, né, que vai traduzir, vamos dizer assim, esse código Java para o sistema operacional que você está utilizando naquele momento, tá? Você vai utilizar para o sistema operacional que você está utilizando naquele momento. Então, é claro que você vai ter que baixar a máquina virtual relativo ao sistema operacional que você está utilizando, né? Então, se você está utilizando o Windows, o seu JVM vai ser para o Windows. Se você está utilizando o Linux, o seu JVM vai ser para o Linux, tá? E assim sucessivamente até o fim, ok? Então, o que acontece? Esse Java Virtual Machine, tá? Essa máquina virtual do Java, ele nada mais é do que um intérprete, tá? O intérprete para aquela plataforma, para aquele sistema operacional. Então, Java pode ter sido escrito a partir de qualquer plataforma, tá? Pode ter sido escrito no Mac, no Linux, no Windows, no Solaris, né? Não importa o sistema que ele foi escrito, tá? O que importa é o JVM que você tem, tá? A máquina virtual. Se eu estou usando o Windows, eu tenho que ter a máquina virtual do Windows, tá? Então, ele que vai, vamos dizer assim, ser o intérprete do Java para o sistema operacional que você estiver utilizando. Então, o Java tem essa grande sacada, pessoal.
Isso, ó, antes de surgir os smartphones, hein? E aí, quando surgiu os smartphones, nossa, aí foi um show. Aí o Java subiu mais ainda aí no conceito dos programadores, né? Porque você antigamente você tinha smartphone baseado em Android, baseado em iOS, baseado no Microsoft também, né? Microsoft no Windows Phone, né? Entre outros, ok? Então, como é que ia rodar os códigos? Poxa, eu escrevi esse Windows, como é que vai rodar no Android? Então, eles fizeram o JVM para o Android, fizeram o JVM para o iOS e assim por diante. Então, não importava, né? Eu fiz o código utilizando um Android mesmo, né? Ele vai rodar no meu computador do Windows? Roda! Ele roda também, né? Porque o JVM vai ser o intérprete para o meu sistema operacional Windows, ou o que você estiver utilizando. Então, essa, pessoal, foi uma das grandes sacadas do Java, tá? A máquina virtual. Mais uma característica é que o Java é portável. Bom, pessoal, depois de tudo isso que eu falei sobre o JVM, é óbvio que pensar que o Java é portável, com certeza, né? Você pode pegar um código seu feito numa plataforma Linux e rodar ele no Windows ou no macOS sem problema nenhum, tá? Então, olha só, no passado as aplicações tinham que ser recompiladas quando trocava de plataforma. Isso, eu fiz isso muitas vezes, né? Então, eu fiz uma coisa no Windows, né? E aí, para rodar no Linux, eu tinha que compilar novamente. Isso se eu não tivesse que digitar todo o código novamente no Linux para depois compilar. Era um pé na paciência, né? Mas acontecia. Mas com essa sacada do Java, maravilha, né? Eu escrevo código uma vez só, em qualquer plataforma que eu tiver, e esse código, esse algoritmo vai ser executado em qualquer plataforma, tá? Desde que tenha o seu JVM correspondente, ok? Muito bem. Mais algumas características do Java. O Java é fortemente tipado e robusta. A linguagem Java é fortemente tipada e robusta. Por quê? O Java impõe regras e restrições nas declarações feitas nos códigos, garantindo a integridade e a segurança dos dados. Então, pessoal, o Java é assim. É uma coisa que vai ter que se acostumar. Ele é muito frescurento, né? Quando diz respeito a essas regras e essas restrições, tá? Uma besteirinha que você deixa de fazer lá no seu algoritmo, no seu código Java, o Java simplesmente não executa. Aliás, ele nem gera os bytecodes, né? Você tem que obedecer as normas de programação Java ao pé da letra. Na sintaxe tem que estar 100% perfeita. Caso contrário, nada feito, hein? Nada feito. Mais uma característica é o Garbage Collector, né? Garbage Collector ou o coletor de lixo, tá? Garbage Collector ou coletor de lixo. O JVM, né, o Java Virtual Machine, manipula a memória do computador, removendo objetos que não estão sendo utilizados, tá? Então, é uma característica, né, do JVM para evitar poluição na memória desnecessária, né? Pô, se eu tenho um monte de coisa lá na memória que não está sendo utilizado, por que está na memória, né? Então, o JVM tira essas coisas que estão sendo utilizadas, otimizando aí a memória, tá? Para executar os programas Java, tá? Multitarefa, né? Por fim, nós temos aí a característica multitarefa. As aplicações em Java podem executar ações simultaneamente. Olha isso, hein, gente? Uma linguagem de microcomputador capaz de executar ações multitarefas. O que é uma ação multitarefa, né, gente? O que é isso? Por exemplo, eu posso estar ouvindo uma música enquanto eu estou imprimindo um documento, navegando na internet, tá?
Olha isso, quantas tarefas que eu posso fazer isso simultaneamente, né? Então o Java tem essa característica, tá? Ele pode administrar, pode executar várias ações ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Vamos ver então agora mais algumas coisas sobre a interface, né? Ou a instalação do Java. Ok, pessoal? Como instalo o Java? Ô, professor, eu vi aqui no meu computador, né, lá no arquivo de programa, que eu tenho mesmo a pastinha Java, né? E dentro da minha pastinha Java, eu tenho uma pastinha chamada JRE, tá? Peraí, deixa eu ver aqui, porque no momento eu não estou utilizando o meu computador de trabalho mesmo, né? Esse computador aqui eu peguei emprestado da minha esposa, então deixa eu ver aqui se ele tem o que a gente conhece como arquivo de programas. Deixa eu ver, cadê? Aqui o Windows, né? Todo mundo tá vendo aí o Windows. Aí tem aqui arquivo de programas, tá? Vamos ver aqui. Deixa ele abrir aqui a pasta aqui do Windows. Peraí. Um pouquinho aqui, às vezes demora um pouquinho, mas esse computador está um pouco lento. Tá? Então, mas de qualquer forma, dentro do arquivo de programas você vai ter a pasta do Java, tá? A maioria dos computadores tem. Então eu falo a maioria porque ainda alguns computadores ainda não é 100%, tá? Mas milhões de computadores no mundo já utilizam Java, tá? Dentro dessa pasta Java você vai ter o JRE. Isso quer dizer que você tem a máquina virtual Java. Ah, professor, mas eu tenho duas pastas aqui, né? Tem uma pasta JDK e tem uma pasta JRE. Então, parabéns. Então, além de você ter a máquina virtual do Java, você ainda tem o kit de desenvolvimento Java, tá? Então, nesse caso, você não precisa instalar, você já tem o kit de desenvolvimento Java. Agora, se você tiver apenas a pasta JRE, então você só tem a máquina virtual. Né? E apenas com a máquina virtual, né, apenas com JVM, não é possível você desenvolver os códigos, tá? Você criar códigos e os seus próprios códigos Java, tá? Então, neste caso, você terá que baixar, né, o Java, tá? E para poder instalar ele. Ok, gente. Então, aqui, ó. Então, aqui nesse computador aqui não tem aqui o Java. Aqui, ó. Não tem realmente aqui nesse computador não tem o Java. Olha só que legal, hein? Mas tudo bem, não tem problema. Então, aqui dentro do arquivo de programas vai ter o Java, tá? Aí vai ter não tem mesmo. Tá? Aí dentro da pasta Java vai ter a pasta JRE, ok? Então, nesse caso, que tiver somente a pasta JRE, que é a máquina virtual, ou mesmo que não tenha, tá? Se você não tiver, como é o caso desse computador, né, que depois eu vou instalar, a pasta Java, ou se você tiver a pasta Java e tiver apenas a pasta JRE, então você precisa instalar o kit de desenvolvimento Java, ou o kit para desenvolvedores Java, tá? Então, nesse caso, ó, o ambiente de programação do Java deve conter um editor de texto básico. Olha, pessoal, por enquanto, como a gente vai fazer programa usando o DOS, né? Usando o DOS, o Microsoft DOS, né? Nós vamos utilizar um bloco de notas, tá? Ok? Notepad, tá? Então, se for Windows, Notepad. Se você estiver utilizando o Linux, você pode utilizar esse bloco de notas chamado VI, tá? Por que tem, professor, pode ser o Word? Não, não pode ser o Word, tá? Tem que ser um editor de texto
não formatável, tá? O Word, ele permite que você faça vários tipos de formatação nas suas fontes, trocar de fonte, deixar a fonte negrito, e várias coisas. Então, por isso, o Word, ele deixa alguns comandos, vamos dizer assim, implícitos no seu texto que você não vê, tá? Então, só que o compilador Java vê esses comandos implícitos que o Word deixa, tá? Então, por isso que tem que ser um compilador o mais simples possível, tá? No Windows, no caso, é o bloco de notas, tá? Que ele não coloca nenhum comando implícito e aí não vai atrapalhar na hora da compilação, né? Isto é, o compilador não vai achar que esses comandos implícitos do editor de texto é algum comando Java, tá? Ok? Então, precisa ter esse bloco de notas, que com certeza no Windows já tem. Precisa ter o compilador, tá? E o interpretador Java, tá? O compilador Java é o tal do JDK, tá? Isso aqui é o compilador Java. Eu já falei o que é o compilador, né? Ele vai verificar se o texto que você digitou obedece rigorosamente a sintaxe Java. E o interpretador é a máquina virtual, né? É o que vai rodar o seu código. Aqui o tal do JVM, que no seu computador deve estar como JRE. Então tem que ter esses dois aqui, ok? Muito bem? É claro que o interpretador Java, obviamente, é a sua máquina virtual. Muito bem. Depois, para instalar o pacote de programação do Java, tá? Esse pacote de instalação, né, o JDK, tá? O Java Development Kit, é necessário acessar a área de downloads do site da Oracle, tá? É necessário acessar essa área de download do site da Oracle. Então é só entrar lá no site da Oracle, tá? Clica lá na parte de downloads e você vai ver lá disponível o Java, várias versões do Java, tá? Para várias plataformas, ok? Mas se eu não me engano, logo que você entra no site da Oracle, você já vê a Oracle oferecendo a instalação do Java, tá? Então, aqui eu tenho aqui para você instalar aqui, ó. Você pode entrar nisso aqui, ó, www.oracle.com/technetwork/java/java.se/overview, ok? Muito bem, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Cadê? Não consigo entrar? Não consigo. Tudo bem. Então, basta acessar isso aqui, ó. Gente, não precisa nem digitar tudo isso, tá? Basta digitar www.oracle.com, tá? E aí, logo de cara, geralmente a Oracle já oferece a instalação do Java, né? Você vai clicar lá, ele já parte para a área de downloads da Oracle e você escolhe qual a versão do Java que você quer e a plataforma que você vai utilizar, tá? Pessoal, tome cuidado, antes de instalar o Java, verifiquem se o seu Windows ele é 32 bits ou 64 bits, tá? Porque quando você entra lá, ele vai oferecer o Java para 32 bits ou Java para 64 bits. Então, primeiro verifiquem quantos bits é o seu Windows para poder baixar o Java correto, tá? O Java que vocês vão baixar, o tipo, é o Java SE, tá? O Java SE, tá? Que é o Java para desenvolvimento, tá? Que é o Standard Edition. Java Standard Edition, tá? Esse Java SE aqui, ó. Ok? Bom, as plataformas mais comuns do Java são esse que eu estava falando, né? O J2SE, tá? Que é esse Java SE, tá? É o Java 2 Platform Standard Edition, tá? Que é o que a gente vai usar, ok? É a plataforma necessária para desenvolver e executar programas em Java, tá? Nele,
são encontradas as bibliotecas, o compilador que produz os bytecodes, né, o JVM, Java Virtual Machine e outras ferramentas. Então, quando você instala esse pacote J2SE, ele já instala, vai criar a pasta Java. Se você não tem a pasta Java, né, ele também vai criar a pasta Java, vai instalar o JDK e vai instalar o JRE. Tá? Se você já tem a pasta Java e o JRE, então ele vai instalar o JDK e aí ele vai verificar a versão do seu JRE, né, a versão da sua máquina virtual. Se não for uma versão recente, se não for a versão que ele usa, então ele vai instalar outra pasta JRE, só que com a versão que ele está utilizando, ok? Vamos lá. Outra plataforma comum, cadê o negócio aqui? Comum do Java é o Java EE 5 SDK, essa plataforma moderna do Java que oferece serviços web, modelos de componentes, APIs de comunicação e gerenciamento, sendo um dos padrões de desenvolvimento adotados atualmente. Tá? Isso aqui é principalmente para quem vai fazer alguma coisa baseado na web. Outra plataforma comum do Java, que você também pode encontrar lá, é o J2ME. Tá? Cuidado, tá? Tem o J2SE e tem o J2ME. Isso aí é o Java 2 Platform Micro Edition. É uma versão otimizada e menor do J2SE, que é utilizada para produzir programas que podem ser executados em dispositivos como smart cards, celulares e outros. Tá? Então, você vai fazer, por exemplo, um código Java para um controle remoto inteligente. Então, você pode usar esse J2ME. Ok? Muito bem. Ou um programa para um micro-ondas, né? Até mesmo para televisão. Ok? Vamos lá. Continuando aqui com as plataformas. Nós temos também o Java 2 Runtime Environment Standard Edition, o J2RE. Tá? Não possui compilador ou outras ferramentas, mas possui as APIs e o interpretador Java. Deve ser instalado em máquinas que apenas interpretarão os programas. Então, se você baixar o J2RE, se você baixar o J2RE, você vai instalar a máquina virtual Java. Tá? Você não vai instalar o kit de desenvolvimento. Então, você não consegue criar programas. Só executar esses programas. Ok? Muito bem. Ainda tem o JavaFX ou Java TV. É plataforma utilizada para desenvolvimento para rich clients, tais como Smart TV e outros sistemas móveis. Tá? Então, além de você usar o J2ME para desenvolver para televisões TV Smart, você ainda tem que utilizar o JavaFX ou Java TV para desenvolver aplicativos para televisão. Muito bom. Após a instalação do JDK, isto é, após a instalação do kit de desenvolvimento, é possível desenvolver programas em Java sem usar outras IDEs, diretamente no DOS. Tá? Então, a princípio, a gente vai fazer isso. Tá? A princípio, nós vamos fazer uma programação diretamente no DOS, sem utilizar IDEs. Depois do que a gente passar o primeiro capítulo aqui do Java, aí a gente vai utilizar uma IDE do Java, que eu já falei, né, que é o Eclipse. Ok? E aí, para isso, é necessário configurar as variáveis de ambiente, tá? No Windows, para poder utilizar o compilador Java e o JVM a partir de qualquer pasta, em qualquer dispositivo. Então, pessoal, primeira parte, baixar o pacote Java, né? Baixar o JDK do Java, tá? Lembrando o J2SE, tá? Você vai baixar o J2SE, ou JSE ou J2SE. Baixou, aí você vai instalar esse kit, tá? Normal, ele vai pedir para iniciar o computador, normal, tá? Você vai instalar isso. Pronto. Terminou, aí vem a terceira parte, tá? Eu falei para vocês, a princípio nós vamos fazer uma programação utilizando
o ambiente DOS, tá? Vamos fazer um ambiente DOS, tá? Então, eu creio que todos devem estar utilizando o Windows, né, no computador, tá? Então, nós vamos utilizar o compilador Java e o JVM, tá? Então, aí, a gente vai criar a partir de uma pasta, né, dentro do computador, ou então a partir do seu pendrive, tá? Só que aí toda hora, para você poder utilizar o compilador e o JVM, você tem que referenciar onde o compilador Java está instalado, tá? Para poder utilizar o compilador no código que você digitou, ok? Beleza, então, a partir deste compilador, tá? A gente vai utilizar o compilador, vai passar, verificar se o texto que você digitou tá legal, tá utilizando todas as normas, tá? Mas o problema, pessoal, é que eu tenho que colocar toda hora o endereço de onde está esse compilador. Tá? Para evitar que eu fique fazendo isso toda hora, que é muito chato e fica uma linha de comando muito grande lá no DOS, o que eu faço? Eu tenho que fazer essa configuração aqui, ó, configurar as variáveis do Windows, tá? Eu tenho que fazer isso, configurar as variáveis do Windows, ok? Muito bem, tá? Beleza, professor. As variáveis do Windows, as variáveis de ambiente do Windows, tá? Então, professor, como fazer isso, professor? E essas variáveis, pessoal, são algumas configurações que você faz numa área do Windows, que toda vez que você carrega o Windows, aí essas variáveis são carregadas. Então, na verdade, a gente vai entrar numa parte um pouquinho avançada aí do código, não do código, da configuração do Windows, tá? Você não precisa configurar o Windows necessariamente, você vai informar para o Windows que, olha, eu tenho que seguir esse caminho para poder encontrar esse compilador, tá? Então, isto é, quando isso estiver feito, você vai poder utilizar o compilador a partir de qualquer pasta, tá? A partir de qualquer pasta, a partir do pendrive, de qualquer pasta do pendrive, que aí o próprio Windows vai encontrar o caminho e vai executar o compilador, ok? Muito bem. Vamos lá. Então, como é que a gente faz isso, gente? Como a gente faz isso? Como a gente configura essas variáveis de ambiente? Então, vamos lá, gente. Seguindo aqui o passo a passo, hein? Passo a passo para configuração das variáveis de ambiente, tá? Por hoje, pessoal, eu vou até a configuração dessas variáveis de ambiente, tá? E aí na próxima aula vocês vão tentar fazer aí tudo no computador, né? Vão configurar as variáveis, tudo direitinho, né? Seguindo aqui o passo a passo, beleza? E aí depois, qualquer dúvida, vocês perguntem, tá? Por favor. E aí na próxima aula a gente continua, tá? Aqui depois da configuração das variáveis de ambiente. Então vamos lá, passo a passo, hein? Primeiro, acionar o Windows Explorer, tá? Aquela parte lá que você vê todas as pastas do Windows, né? Então, como fazer isso? É só clicar com o botão direito lá embaixo, lá, né? E clicar no Windows Explorer, tá? Ou então no Explorer, né? Isso, Explorer, né? Ok? Beleza. Depois, clique em este computador com o botão direito na coluna esquerda. Então, você tem uma coluna da esquerda onde mostra todas as pastas, e você tem a parte da direita onde mostra o conteúdo de todas as pastas. Então, na parte da esquerda, você tem uma pasta lá chamada Este Computador. Tá? Você vai lá com o botão vai lá com o cursor do mouse, né? Posiciona em cima do Este Computador, tá? E vai clicar com o botão direito que aí ele vai surgir um menu, ok? Tá? Nesse menu você vai clicar em propriedades, aí vai surgir um submenu, aí você vai clicar em configurações avançadas do sistema. Cuidado, hein, gente, não é para ficar
mudando essas configurações avançadas não, tá? Senão você pode prejudicar aí o funcionamento do seu Windows, tá? Então, por enquanto, só clica, não muda nada, só clica propriedades, configurações avançadas do sistema. Depois, na janela propriedade do sistema, você clica em variáveis de ambiente, beleza? Vamos lá. E aí, na janela de variáveis de ambiente, existem duas caixas, tá? Na caixa variáveis de usuário para, aí aqui no caso seria o usuário que está sendo utilizado nesse momento, né, no caso do seu computador. Né, então, variável de usuário para usuário tal, procure uma variável com o nome pet e clique nela. Tá? Se você não tiver essa variável, então você vai criar essa variável. Depois clique em editar. Tá? Depois em novo. Se não tiver a variável pet, clicar diretamente no botão novo. Depois clicar na caixa valor da variável. Tá? Vamos lá. Depois clique em procurar e no endereço arquivos, clique em procurar e no endereço arquivos de programa. Tá? Você vai lá no arquivo de programa, vai lá na pasta Java, vai lá na pasta JDK. Essa numeração aqui vai depender do Java que instalar no seu computador, tá? Essa numeração aqui pode ser diferente, mas com certeza vai ser JDK e uma numeração aqui. E dentro dessa pasta JDK vai ter uma pasta bin, tá? Então, quando clicar em procurar, você vai clicar em arquivos de programas, Java, JDK, bin, ok? Depois que clicar em bin, só isso, não precisa clicar nenhum programa lá dentro, tá? Clica até a pasta bin, e aí você clica OK, vai clicando OK até o final, né? Até fechar todas as janelas. Pronto, está configurado, tá? Lembrando que você não, enquanto você estiver configurando as variáveis de ambiente, você não pode abrir a janela do DOS, tá? Se você tiver com a janela do DOS e aí configurar as variáveis de ambiente depois disso, você tem que fechar a janela do DOS e abrir de novo para poder pegar as configurações, tá? Ok? Beleza, pessoal? Bom, como vocês viram, não tenho a pasta Java, tá? Eu não tenho a pasta Java, mas eu vou mostrar para vocês o começo, tá? Começo aqui de como é essa parte da configuração, né? Se eu conseguir entrar aqui, né? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui e vou mostrar. Pera aí, eu vou parar aqui a minha apresentação aqui, gente. Aqui. Não se preocupe, pessoal, que depois eu deixo disponível essa apresentação, tá, lá no menu arquivos, tá, do canal de fevereiro, beleza, gente? Além disso, você vai ter esse próprio canal do YouTube, onde vocês vão poder ver a toda hora que vocês quiserem, tá, sem problema nenhum. Deixa eu fechar aqui. Então, nós terminamos aqui até a parte de configurações das variáveis de ambiente, tá? Na parte de programação, tá? Muito bem, pessoal. Então, aqui, ó, estou com o meu Windows aqui, ok? Muito bem. Eu vou abrir aqui, então. Espera que o meu Windows aqui está meio lento. Ok, está aqui o Windows, tá? Eu vou abrir aqui o meu procurar, né? Para pesquisar. Mas se vocês já tiverem, já pode clicar direto no explorador de arquivos, tá? Vamos lá, não entrou na parte explorador de arquivos. Então vamos por aqui mesmo. Deixa surgir aqui os aplicativos do Windows. Poxa, mas eu acho que eu cliquei em alguma coisa que não deveria. Espera aí, pessoal. Cliquei aqui em alguma coisa que não deveria, negócio do tempo.
tirei. Vamos lá, de novo. Aqui. Vamos ver aqui o Windows. Aqui, sistema Windows. Aqui, ó, explorador de arquivos. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos para o explorador de arquivos. Deixa eu abrir aqui, tá um pouquinho lento, tá, gente? Mas espera um pouquinho que vai abrir aqui meu explorador de arquivos. Aqui é só para mostrar pelo menos um pouquinho na prática essa parte da configuração, tá? Pelo menos a parte introdutória da configuração. Ok. Então, tá aqui meu explorador, tá? Aí fala para... Aí você tem aqui, né? Toda a relação das pastas que você tem, das unidades que você tem, né? Aqui, ó, unidade C, que é o meu HD, unidade E, que é o meu pendrive, tá? E aqui nessa parte aqui é todo o conteúdo de cada uma dessas partes, tá? Ok? Então aqui, por exemplo, tenho aqui este computador, tá? Vamos clicar aqui no este computador. E pode ser que ele demore um pouquinho, tá? Para mostrar o que tem aqui no este computador. Mas a verdade é que vocês vão chegar aqui no este computador, botão direito do mouse, tá? Botão direito no mouse desse computador, ele vai surgir um menu, ok, gente? Pera aí, deixa surgir aqui o menu. Bom, tá aí, o menu, tá? E aí você vai nesse menu aqui, você vai aqui, ó, em propriedades, tá? Vamos lá, clicar em propriedades. Então ele vai abrir aí uma outra janela, tá? É claro que eu não vou poder seguir até o fim, porque eu não tenho aqui ainda o Java, tá? Então depois eu instalo aqui o Java e aí a gente vai ver. Ele vai abrir essa outra janela. Nessa outra janela tem um botãozinho lá embaixo escrito para você ir na parte de configurações avançadas, tá? E aí na parte de configurações avançadas, aí sim você vai clicar em variáveis do Windows. Então tá aqui, ó, ele entra nessa tela, tá? Inclusive aqui nessa tela é que você consegue ver o tipo de Windows que você tem, tá? Então aqui eu tenho o Windows 10, ó, tipo do sistema, ó, sistema operacional de 64 bits, tá? Processado com base em x64, ok? Então esse Windows aqui ele é 64 bits. Então tá aqui, ó, configurações avançadas do sistema. Então clica aqui em configurações avançadas. Deixa ele entrar, né? Demora um pouquinho, mas tudo bem. Entrar aqui em configurações avançadas e aí dentro de configurações avançadas você vai escolher as variáveis de ambiente, tá? Aqui, pronto, ó. Aqui são as configurações avançadas, ok? Bom, muito bem. E aqui, ó, aqui embaixo, ó, você tem variáveis de ambiente, tá? Então, pessoal, clique exatamente onde eu falei, tá, gente? Para não ficar mudando, alterando coisas aí do Windows que não precisa, tá? Principalmente se você está utilizando o computador do seu pai, o computador da sua mãe, né? O computador da sua esposa, né? Então, principalmente isso, tá? Então, faz exatamente o que eu estou falando. Então, gente, aqui é a parte de configurações das variáveis de ambiente, ok? Você tem duas janelas, ok? Então, você vai alterar essa aqui em cima, ó, variáveis de ambiente para... Pessoal, não estranhe, gente, por favor. Kellinha, no caso, é minha esposa, ok? Então, aqui eu estou utilizando o computador da minha esposa. No seu computador, obviamente, aqui vai alterar, aqui vai ter o nome do seu computador, ok? Então, aqui eu tenho várias variáveis de ambiente, ó, tem esse OneDrive, OneDrive Customer, Temp, TMP. Eu quero essa aqui, ó, PET, tá? Eu quero essa aqui, PET. Então, como eu já tenho PET, eu clico aqui em editar.
ok? Eu clico em editar. Agora, se você não tivesse a variável pet, você clicaria aqui em novo, tá? Aí você clica aqui em novo, aí coloca o nome da variável, então no caso pet, tá? E aqui, né, aí você clicaria aqui, ó, procurar arquivo, tá? Ok? Espera aí que eu vou chegar lá. Mas como eu já tenho a variável pet, então eu vou clicar em editar. Aí sim eu vou clicar em novo, tá? Clicar em novo. Aí, no caso aqui eu tenho que clicar aqui em procurar, né? Para poder procurar no novo coisa que eu quero colocar aqui. Então, clicar aqui no... Então, aí eu vou clicar agora para aqui, ó, este computador. Deixa ele abrir. Um pouquinho, que ele demora um pouquinho mesmo. Ah, então, aí nesse... Bom, e aqui o que eu vou fazer? Eu vou clicar para encontrar, né, arquivos de programa, a pasta Java, a pasta JDK, aí dentro do JDK, que tem JDK e aqueles números, né, dependendo da versão, dentro do JDK você vai procurar a pasta bin, ok? Então aqui, ó, e o Windows, né, que é no caso que tá formatado com Windows, tá? Aí clica em bin e aí pronto, né? Ó, aqui arquivo de programas, tá? É que aqui eu não tenho a pasta Java ainda, tá, gente? Mas vamos supor que seja isso aqui, né? Aí você clicaria na pasta Java, tá? Aí encontrou, clicou na pasta bin, aí vai clicando OK até o final, tá? Aí clica aqui, vai clicando OK, e aí ele vai acrescentar aqui a nova configuração, tá? Clica OK, pronto, fecha aqui e pronto, está devidamente configurado. E só repetindo o que eu já havia falado no começo, tá, gente? Se você tiver com o seu DOS aberto, ele não vai pegar a configuração, tá? Você abriu o seu DOS e aí fez a configuração. Então, o que é que você tem que fazer? Fechar o DOS e aí abrir o DOS de novo para ele poder pegar a configuração, tá? Ok? O que nós vamos utilizar, então, nós vamos utilizar aqui o CMD, né? Que é na verdade, uma simulação do DOS, tá, gente? Aqui, ó, CMD, aqui é o prompt de comando, né? Quando você roda o CMD, você roda esse aqui, o prompt de comando. Na verdade, é uma simulação do DOS, ok? Onde a gente vai utilizar para poder fazer os nossos códigos Java, primeiro no DOS, tá? Depois, tá? Depois a gente vai utilizar a plataforma do Eclipse. Beleza, gente? Olha aqui. Mas já vamos desenvolver só algumas coisas, até que eu acho que é interessante a gente desenvolver, ampliar os conhecimentos. Tá aí, ó. Então isso aí é uma simulação do DOS, tá? Aqui no computador, tá? De repente vocês vão ver até alguns comandos aí do DOS em outra disciplina, né? Vocês têm a matéria de fundamentos de informática, e aí de repente vocês veem até algum desses comandos aí, ok? Mas meu computador está muito lento, né? Ele fica mostrando muito devagarinho. Ok, pessoal? Então, a partir daqui eu posso ir para qualquer pasta, posso ir para o meu pendrive, tá? Ah, outra coisa, se você estiver usando o pendrive com proteção NTFS, você não consegue acessar pelo DOS, tá? Por exemplo, ó, o meu pendrive ele tem proteção NTFS. Tá? Então, se eu coloco aqui no caso, ó, E, que é a unidade onde está, 2 pontos, tecla Enter. Ele vai dar acesso negado, né, porque ele tem essa proteção NTFS. Então, se tiver proteção NTFS, você vai ter que fazer em algum lugar aqui do próprio
computador e depois copiar para o seu pendrive, tá? Muito bem, pessoal. Hoje é isso, tá? Vimos aí até a parte de configuração de variáveis de ambiente, ok? Na próxima aula, nós começaremos, então, já com a parte de iniciando a programação em Java. Beleza? Então tá, pessoal. Por hoje é isso. Até a próxima aula, se Deus quiser.